Aqui no clube, a gente faz principalmente uma análise crítica dos artigos. Acaba que, com isso, a gente lê o artigo e aprende todo o conteúdo que está lá dentro. Mas o objetivo principal do clube não é, essa semana vamos ler esse artigo. Essa semana nós vamos ler esse artigo. Essa semana nós vamos ler esse artigo. Não. A gente lê o artigo com uma intenção de encontrar nos artigos qualidades e defeitos, digamos assim, da produção daquele artigo mesmo, tanto de conteúdo, quanto de escrita, quanto de conclusão. Qual que é a intenção da gente analisar criticamente um artigo? A gente vem, normalmente, da graduação com uma ideia de que tudo que está escrito em artigo é verdade. Eu posso pegar qualquer artigo e falar, não, isso aqui está no artigo, ó. Estou falando do artigo, isso aqui está no artigo, então, tipo, pronto, está ali. O cara estudou e é isso. E, infelizmente, isso é muito, muito, muito distante da verdade. Porque muitos artigos são tão mal escritos, mal feitos, mal elaborados, mal analisados, que não dá para usar aquela informação como verdade, por mais que esteja ali, né? Não deveria ser assim, mas é. Então, eu fui aprender isso só no mestrado. Eu também saí da graduação com essa ideia, assim, nossa, artigo é artigo. Nossa, é o nível máximo. Inclusive, muitas vezes eu li artigo e não entendia. Eu falava, nossa, eu sou muito burra, cara, eu não consigo nem entender esse artigo, né? Olha como eu sou burra, vou ter que ler 10 vezes para entender esse artigo. Quando eu comecei a ter as disciplinas avançadas, que eles chamam lá no mestrado e no doutorado, que são essas de analisar criticamente uma coisa, eu comecei a ver que às vezes a gente não entende o artigo porque ele é ruim. Porque ele foi tão mal escrito que ele não faz sentido. Não é sempre a gente que é burra, não. Enfim, e comecei a aprender a importância da gente saber olhar para esse lado e a gente ter o nosso senso crítico sobre tudo que a gente está lendo, para, em última instância, quando estiver lá dentro do consultório com aquele paciente, com aquela família, a gente usar informações boas, úteis, verídicas, para ajudar o nosso paciente. E não, muitas vezes, se embasar numa coisa que está num artigo que não vai ajudar o gato, porque é um artigo que é ruim. E é uma coisa que a gente tem que, primeiro, ouvir falar, começar a fazer e praticar. Porque não é fácil a gente pegar alguma coisa que outra pessoa escreveu e ainda ficar pirando em cima, né? E aí a gente vai aqui no clube fazendo esse treino a cada aula. Então, o questionário é esse documento com algumas perguntas para vocês, enquanto estarem lendo o artigo, buscarem respondê-las, né? Então, por exemplo, qual o objetivo desse artigo que vocês estão lendo, desse estudo? Então, olha que doido, isso é uma coisa tão básica. Às vezes você chega num artigo e você não consegue entender o objetivo dos caras, porque isso não está claro. Isso é algo bem importante. Você identifica de forma clara qual o objetivo? Os autores escreveram numa frase bem clara o objetivo ou os objetivos são. Então, se você entendeu, transcreva em uma frase. Quando o artigo já tem isso dentro dele, tu copia e cola a frase. Claro que normalmente vai ter em inglês, tu vai traduzir aqui para responder, mas vai ficar fácil. Quando você mesma tiver dificuldade de achar o objetivo, pode imaginar já que os caras não deixaram tão claro assim, tá? E assim sucessivamente. Então, a conclusão do estudo, se havia coerência entre objetivo e conclusão, o que é o essencial aqui, tá, gente? O objetivo sempre tem que ser uma pergunta. Um trabalho bom tem um objetivo de estudar algo que a gente não saiba. Pode até ser uma pergunta muito simples e muito complementar a várias coisas que a gente já sabe. Tipo assim, a gente sabe que a fluoxetina funciona em gato, a gente sabe que a fluoxetina é usada em gato, a gente sabe intervalo de dose, a gente sabe várias coisas sobre a fluoxetina. Então, alguém pode fazer um artigo querendo estudar uma coisinha a mais. Sei lá, fluoxetina em dose de 0,5 mg acima do intervalo de dose, aumenta em quantos por cento o efeito colateral? Estou imaginando aqui, uma coisa bem específica. Então, você pode ter como objetivo analisar todos os efeitos colaterais da fluoxetina em todos esses gatos estudados, como os gatos reagiram, qual foi o grau de bem-estar, se piorou ou tipo, você pode ter um objetivo gigante, uma lista de 10 objetivos. E aí você tem que concluir sobre essas 10 coisas. Dá muito mais trabalho e é muito mais difícil fazer um trabalho desse.
Agora, se o teu objetivo era comparar se aumentou ou diminuiu, basicamente pode ter duas conclusões. Aumentou, ou seja, teve mais efeito colateral, ou não teve. Olha como é muito mais simples. Isso é um estudo de uma coisa pontual. E normalmente é isso que se intenciona com a ciência. Então, porque um artigo não precisa resolver os problemas do mundo, pelo contrário. Se um artigo ficar sempre tentando resolver os problemas do mundo, vira um livro, vira uma Barça, vira né, enciclopédia. Não, nesse aqui nós vamos ver isso aqui. Claro que não pode ser tão pequeno a ponto de ser inútil o objetivo. Mas, cara, vamos medir se aumentou ou diminuiu? Se aumentou ou diminuiu, você vai começar com uma linha de corte. Então, qual é a porcentagem de gatos que tem efeito colateral dentro do intervalo de dose? Normalmente isso é uma informação conhecida, sei lá, 1%. Isso é informação de bula até, normalmente, né? Em média, 1% da população sofre desses efeitos colaterais. Ah, tá, e se eu aumentar meio miligrama, de 1% foi para quanto? Foi para 10%. Foi para 2%. Foi para 1,5%. Não, não teve aumento significativo. Ótimo, não aumentou. Ou seja, a gente acabou de aumentar um pouquinho o intervalo de dose para gato. É por isso que a gente tem livro que fala que usa fluoxetina de meio a 1, e tem livro que fala que usa de meio a 2, porque pessoas foram lá e testaram fazer o dobro da dose e não deu nada errado. Às vezes sem artigo, às vezes de forma anedótica. Então, primeira coisa que eu peço para a gente analisar um artigo é qual foi o objetivo dos autores, o que eles descreveram como conclusão. Então, às vezes, o objetivo é uma frase, a conclusão aqui, ó, e se teve coerência. Quando o objetivo é ousado, aqui é uma revisão de literatura, agora falando do artigo de hoje, né? Então, tem como objetivo orientar profissionais em como escolher, como definir, como utilizar, quais os Veja, o objetivo é explicar milhões de coisas, então nas conclusões tem que estar tudo explicado. Mas tem que ter coerência com o objetivo. Porque o cara podia dizer assim, esse artigo tem como objetivo ajudar os veterinários a escolher o medicamento, qual a dose, qual... No fim, não tem nenhuma tabela de dose. Sabe? No fim, não tem... Só fala, tipo, eu como autora prefiro esse. Tipo assim. Então, a coerência entre o objetivo e a conclusão é isso. O autor disse que ia falar sobre isso numa revisão, ou que ia estudar isso, e na conclusão ele respondeu. Pensem no objetivo e conclusão de uma forma bem simplificada o objetivo tem que ser uma pergunta. Veja que aqui são várias, ó. Qual a dose correta? Porque isso aqui poderia ser uma pergunta, né? Qual a dose correta? Por quanto tempo utilizar? Quais medicamentos mais utilizados? Quais fármacos mais recentes? Quais menos empregados? Percebem? O objetivo é pergunta. E a conclusão é a resposta dessa pergunta. Os mais utilizados são, os menos utilizados são. Como se escolhe? Se escolhe assim, assim, assado. Quando utilizar? Nesses cenários. Beleza? Então, pega o artigo, procura o objetivo, entenda ele como uma pergunta. Inclusive, criem o hábito de, nesse nosso questionário aqui, escrever como pergunta, para treinar o nosso cérebro mesmo. E a conclusão é a resposta. E se essa resposta foi coerente? Toda vez que na conclusão o cara, vocês vão se assustar com o tanto de vezes que isso acontece. O cara conclui uma coisa que ele nem estudou. Vamos supor que o estudo era, eu quero estudar se a cor amarela é mais clara que a cor laranja. Aí lá na conclusão tá, a cor amarela é mais clara, o verde é um pouco mais escuro, o azul ficou mais claro que o laranja, mas daí o roxo, não sei o que lá, não sei o que lá. Estudou o roxo, o verde e o azul? Não, mano. Eu tô usando um exemplo bem tosco, mas assim, vai acontecer direto. O cara estudou laranja, ele concluiu sobre maçãs. Ele estudou o verde, vai concluir sobre o roxo. Então, se ele concluiu uma coisa que ele não estudou, essa conclusão é uma informação válida para mim, como leitora? Não? Dá para confiar nessa informação? Não dá, porque ele não me apresentou o estudo através do qual ele concluiu. Então, eu não sei se ele concluiu isso de um outro estudo que ele fez e ele não me falou. Eu não sei se ele concluiu isso da cabeça dele. Eu não sei se ele leu essa conclusão de outro autor e não me falou também, porque se a conclusão é de outra pessoa, ele tem que referenciar. O artigo, ele tem que ser tão claro a ponto de a gente ler ele em outro país e não ter que fazer nenhuma pergunta para o autor.
Não é uma conversa. Eu não estou num congresso podendo conversar com o palestrante para ele me falar uma coisa que não está explicada ipsis literis ali, né? Por isso que tem tanta regra para escrever artigo. E quando a gente cumpre elas, a ideia é que o leitor só sinta dúvidas por falta de conhecimento dele. Nossa, não entendi essa parte, porque, sei lá, fui ler um livro de física quântica e eu não faço a menor ideia do que é esses termos aqui. É uma coisa. Eu não tenho conhecimento prévio para compreender esse artigo. Agora, estou lendo um artigo de gato. Eu entendo de gato, sou veterinária. E não faz. Ele está incoerente? Daí não é minha ausência de conhecimento prévio, sim, ele não explicou direito o que ele devia ter explicado. Se ele não explicou direito, não é nem porque eu acho que ele é um cara do mal e eu não vou usar a conclusão dele. Não, é porque a informação está faltando. Então, nos critérios, eu não vou entrar aqui, então vocês podem ir voltando lá nas outras gravações ou ir acompanhando daqui para frente. Qual a relevância e originalidade do estudo em si? Então, vocês consideraram que o que o cara estudou era, de fato, relevante para a nossa área, se é um artigo da nossa área, né? Ou da área a qual seja, às vezes a gente vai pegar, sei lá, um artigo da psiquiatria humana, né? Tá, trouxe uma coisa nova, útil, relevante, ou foi meio que aquele mais do mesmo, né? Estava bem referenciado, então a forma que o autor usa as referências também pode nos passar confiança em utilizar aquelas referências ou não, né? Ou às vezes a gente tem que ficar indo atrás de todas as referências para confirmar as coisas, porque não ficou claro, né? Então, referenciar adequadamente também é importante. Depois a gente dá uma estrelinha para o artigo. Se a gente achou que, de forma geral, ele foi muito bem escrito e útil e nananã, 5 estrelinhas. Se a gente achou ele bem ruim, 1 estrelinha só porque pelo tempo que o cara gastou para fazer, né? E no fim tentar extrair, isso é a parte mais prática de tudo daqui para frente, é o que você, e aí essa é uma das respostas que mais pode variar dentre vocês, e não tem resposta certa ou errada isso aqui, porque isso sim depende também do teu conhecimento prévio, mas o que de realmente aplicável. Você leu esse artigo e pensou, nossa, a partir dessa semana, nos meus atendimentos, eu vou usar essa informação aqui, né? Ou essas informações aqui. Ou, cara, nada. Perdi o tempo precioso da minha juventude lendo esse artigo aqui. Só aprendi como não fazer, tá? Então, vocês têm esse questionário já lá no Rubla, junto com nas aulas lá de discussão do artigo. Esse é o que a gente usa como base. Então, vocês pegam o artigo para ler, já deixa aberto do lado e vão buscando responder. Eu sempre também sugiro para vocês compartilhar entre vocês essas respostas, né? Para um inspirar o outro e tal. A ideia não é copiar, isso aqui não é para ter resposta certa e errada, isso aqui não é uma avaliação, eu não estou nem aí se vocês vão responder certo ou errado, eu estou aí se vocês vão praticar isso aqui e que vocês se sintam melhorando nisso aqui. Não tem nota, não tem nada, tá? A ideia é ser útil mesmo. Como que vai funcionar o clube daqui para frente? Originalmente, o clube era parte da pós-graduação, tá? Não deu certo esse formato. Então, a partir desse ano, o clube agora um encontro independente da pós, tá? A gente vai fazer, eu vou coordenar esse grupo. Vão ser encontros quinzenais, então vai ser uma sexta sim, uma sexta não. Vai ser sempre na primeira sexta e terceira sextas do mês. Independente se tem 4 ou 5 semanas, então, o mês, primeira e terceira, já deixem na agenda de vocês, das 9 às 10h30, o Clube do Artigo. A partir desse ano, esse clube é aberto a veterinários e estudantes de veterinária, ele vai ser vendido por um preço simbólico, e quem é da pós tem livre acesso ao clube, tá? Mas é totalmente voluntário, vem quando quer, se quiser, se não quiser. Aqui dentro do clube, a gente vai ter algumas regras. Então, a vinda é voluntária, mas a participação tem algumas regras, né? A primeira delas é, efetivamente, ler o artigo antes de vir, pelo menos na maioria das vezes. Já aconteceu de eu chegar aqui de manhã e ninguém leu. Aí vira uma palestrinha da Profilari. Isso aqui não é um encontro de palestras,
aqui. De maneira geral, a gente não está buscando por perguntas e respostas certas ou erradas, a gente está buscando análise crítica. Então, não é para ter medo de falar, dar e responder, né? Muitas vezes eu vou me dar o direito de fazer correções, querendo ou não, eu sou a professora e talvez tenha um pouquinho mais de experiência em criticar artigo que vocês, então, e eu normalmente corrijo desse jeitão que eu fiz aí com vocês. Vocês viram? Eu deixei vocês responder, eu falei, será? Isso quê? Não é? E questiono. Tá? Porque já teve gente que falou, ai, a professora fica só questionando, em vez de dar resposta. Mas é esse o meu esquemão, assim. Então, é assim que eu ensino, tá bom? Os artigos não sou eu que trago. Então, hoje eu trouxe, porque também foi meio embolado em cima da hora, mas cada semana é uma aluna que vai trazer um artigo. Então, hoje já vão pensando aí, quando terminar o nosso clube de hoje, uma de vocês vai dizer assim, ah, eu quero trazer o próximo. Aí vocês têm uma semana para procurar um artigo, escolher o artigo que vocês quiserem. Às vezes eu vou sugerir algum critério, tipo assim, vamos ficar esse mês ou os próximos meses estudando psicofármaco, por exemplo, a gente ficou alguns encontros seguidos escolhendo só artigo de psicofármaco. Aí, a hora que quiser, muda o assunto de novo, tá? Eu sempre recomendo buscar artigos mais recentes, mas isso não é uma regra absoluta. Mas é melhor a gente usar os mais novos nesse tempo aqui tão precioso, né? 2020 para frente. Tá? Mas pode haver exceções, como é o caso desse, que é um que ainda não surgiu um mais atualizado. Então, basicamente é isso. O clube é nosso, é para discutir mesmo. Muitas vezes a gente vai discordar, uma vai falar uma coisa, outra vai falar outra coisa. É para ir para casa e pensar nas coisas que a gente está falando. Nossa, por que será que ela entendeu tão diferente esse negócio que eu entendi tão assim? Por que será que? Tá? Esse era o artigão. Quem ainda não leu, depois leiam. Esse é um artigo muito útil, apesar de já um tanto antigo. Esse artigo é de 2018, ele não é uma coisa nova, né? Tem quase 10 anos já. Porém, desconheço uma atualização dele. Ele é o tipo de revisão que eles chamam aqui, ó, de critical, clinical review. O que é isso? É uma revisão de literatura, mas que não é naquele formato padrão. É uma revisão com objetivo de uso prático, por isso clínico, né? E é da Sociedade Americana de Medicina Felina, que publica, que tem esse jornal aqui, que é o Journal of Feline Medicine and Surgery, então JFMS. É o journal é o nome que a gente dá, né, para a revista científica em inglês. Então vai ter publicações periódicas de medicina e cirurgia felina. Então, normalmente, os autores são vinculados à Associação Americana de Medicina Felina, que é aquela mais famosona, né? Tanto que a gente acha esse artigo aqui lá no site, o CatVets, para quem não conhece ainda, começa a fuçar aquele site, de download gratuito, porque muitos artigos a gente não consegue baixar grátis, tem que pagar para ter artigo, né? Esse é um outro problema da ciência. Mas, enfim. Então, como esse artigo tem o objetivo de revisão, em teoria, uma revisão de literatura, tudo que está escrito tem que ter referência científica, tá? Esse é a regra central de uma revisão de literatura. Daí eles colocam uma revisão clínica, a publicação normalmente até por convite desses autores. Uma outra coisa legal de fazer é, eventualmente, a gente dá uma olhada nos autores. Estou fazendo isso porque eu faço as abas. Esse Dannenberg, vocês vão ver que se repete muito nos artigos de medicina felina, nos artigos da associação, tem livro que tem esse Dannenberg, esse nome é um nome comum, é esse cara aqui. E essa é a Maia, então ela é da Suíça, ele é da Eslovênia, algum lugar assim, mas atualmente ele trabalha no Reino Unido, tá? Ele é clínico de comportamento, porque lá eles não falam de psiquiatria ainda, né? No Reino Unido, ele já trabalhou no Canadá, trabalhou nos Estados Unidos e agora está no Reino Unido e publica muito, tá? Então, às vezes eu jogo no Google, quando eu nunca vi. Coloquei o nome dela no Google aqui para mostrar para vocês. Ela tem um site, ó, essa Dora Maia Bram. Aí você vai lá e vê algumas coisas sobre ela. Não, esse é o site dela. Daí você consegue ver a história dela, as coisas que ela já publicou, o que ela faz, o que ela já estudou.
Ó, mais e mais artigos, ela trabalha com integrativa, ela tem curso de osteopatia, de fitoterapia, de várias coisas. Mas é dos dois colégios, americano e europeu de comportamento e bem-estar. Então, a revisão deveria ter esse formato. Tudo que eles descrevem, então, antes de, nanana, aqui não está escrito desse formato. Então, eu posso considerar que muito do que está escrito aqui é a opinião deles. Eles até falam aqui no objetivo, vê, ó, objetivos. Guiar os veterinários clínicos, né, que estão na prática, através da discussão de questões como, veja como objetivo sempre são perguntas, né? Então, questões como escolher a medicação mais apropriada, que dose usar, por quanto tempo usar, quais as drogas mais comuns, quais as menos comuns, quais as mais novas. E veja que ele fala perguntas como, ou seja, tem mais perguntas além dessa. Então, inclusive, eles falam, ó, as informações usadas nesse artigo foram retiradas, ó, drawn upon publicações em outras espécies, humanos, cães e ratos, bem como informações anedotais ou anedóticas e opiniões de experts. O que é uma informação anedótica? É quando eu falo para vocês, por exemplo, olha, em 10 anos que eu atendo, usando sertralina, eu nunca tive nenhum caso de síndrome serotonérgica, por exemplo. Isso é uma informação anedótica, não é uma informação científica comprovada por nenhum tipo de artigo, mas também não é uma informação aleatória, é uma especialista relatando uma vivência. Se eu não estiver mentindo, essa informação é relevante. Poxa, 10 anos atendendo usando essa medicação e nunca teve síndrome serotonérgica, é uma informação anedótica de que talvez a síndrome serotonérgica não seja tão comum assim, né? Entenderam? Mais ou menos? Tá? Então, tem isso aqui nesse artigo, ou seja, tem coisas da vida deles, da vida de colega deles, da vida de, né? E opiniões de experts, então, de outros colegas experts que a gente coloca como opinião. Teoricamente, isso deveria estar entre aspas, para ficar bem claro, fulano de tal falou, ciclano de tal. Aqui não, aqui está mais solto. Por que um artigo desse publica numa revista tão boa, com coisas tão soltas? Aqui entra um pouco da politicagem científica. A relevância desses caras dentro dessa comunidade europeia e americana de medicina felina é tão grande que eles têm como se fosse essa liberdade poética de escrever desse jeito, porque eles têm um lastro científico, né? Eles são tipo uns caras muito foda. É tipo assim, eu chamar, quem aqui sabe quem é o professor Marconi, da dermatologia? Ele é, até hoje, ainda considerado o. Tem gente que diga que não é, mas assim, para a maioria das pessoas, ele é o, se não um dos 3 mais reconhecidos dermatos do Brasil. Daí eu posso, a revista pode convidar o Marconi para fazer uma revisão sobre dermatite atópica, ou eu vou fazer uma revisão sobre dermatite atópica. Vocês acham que se eu fosse escrever uma revisão, eles iam me dar alguma liberdade? Não, mano, você vai escrever certinho dentro da regra. Quem é você na fila do pão da dermato, entendeu? Agora, se a gente chama um Marconi, qual que é a chance do Marconi escrever um monte de besteira, um monte de coisa nada a ver, inventar na cabeça dele? Não, o cara é o cara, ele vai... Então, entenderam mais ou menos? Isso acontece também. Então, nessa revista especialmente, muitas vezes nem foi o cara que quis escrever esse artigo. A revista convidou os dois para escrever. E aí eles trazem tudo ali, resumidão, uma miscelânea de referência, opinião própria, experiência e nananã, tá? Então, a gente não tem como diretamente criticar a falta das referências aqui, porque é mais provável que tenha acontecido isso. Percebam que lá no final, quando a gente entra, então aqui são as orientações clínicas, no início, né? Para quem já leu o artigo, deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Então, aqui ele começa com por que usar a droga, qual é o diagnóstico que a gente vai fazer no gato, qual é o objetivo de usar a medicação, como escolher a medicação. Percebe que são orientações clínicas, né? Como se um
um veterinário experiente estivesse explicando para um estagiário como que ele faz o negócio. Então, essa é a parte que menos está referenciada, apesar de ter muito dado aqui, né? E que alguns até a gente sabe de onde vieram. Quando eles entram na parte de drogas, que é a partir da página 1038, que é essa daqui, 1038, ó, medicações usadas na psiquiatria felina, a gente começa a ter muito mais referência. Talvez vocês não pararam para prestar atenção nisso. Mas, porque aqui eles estão falando de droga mesmo, não tem mais muito orientações deles para nós como é a melhor forma. Até porque essas orientações aqui não são coisas do tipo uma regra absoluta. Não, é uma regra internacional que a dose tem que ser usada assim. Não, a melhor recomendação atual é essa, mas a gente tem liberdade de decisão médica para fazer diferente, né? Então, aqui, quando eles entram na parte de medicamento, a gente começa a ter mais os numerozinhos, as referências são aqueles numerozinhos, ó. E daí essa planilha, que provavelmente foi o que a Júlia falou que inspirou ela, né? Que é uma que eu fiz quando eu fui escrever o livro lá de psicodermato, que eu escrevi, eu fiz uma tabela assim também. Na época, eu acho que eu não sei se eu usei já esse artigo também, mas também inspira a gente. Ó, aqui já tem algumas referências, apesar deles não dizerem quais aqui, né? E aí depois a gente vai adicionando. Então, os medicamentos. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que me chamou a atenção, ó. Essa cruzinha aqui significa medicações para as quais existem artigos de uso em gatos. Ou seja, já tem algum estudo de uso em gatos. São as que tem a cruzinha, essa cruzinha amarela aqui, ó. E aí, olha como é doido. Uma das mais usadas pelos clínicos. Não tem a amitriptilina, ainda não tem. E aí, às vezes, esses mesmos clínicos nos questionam quando a gente quer fazer uma venlafaxina, uma sertralina, uma outra droga que para eles é desconhecida, mas que, inclusive, ó, paroxetina, gabapentina agora tem, clomipramina, às vezes para eles é desconhecida, trazodona, e já tem estudo, né? Então, olha que legal a gente ter esse grau de conhecimento quando a gente for conversar, às vezes, com os colegas, né? E ter esse tipo de dúvida, de questionamento. Então, aqui a gente vê mais referências. E aí, se a gente for lá, não tem. Até 2018 não tinha. A gente tem que considerar isso também. Até aqui, tudo que tem aqui é até 2018. Então, o que já temos depois de 2018, né? Se eu não me engano, sertralina já tem. Aí, lá na lista de referências, que é uma coisa que às vezes a gente nem olha, eu marquei para vocês algumas coisas que chamaram a atenção. A partir do número 16 é onde começa a maioria das referências dessa parte das drogas. E tem muito trabalho que não é realmente de veterinária, ó. Revista de Psiquiatria Humana, ó, livro texto de psicofarmacologia de seres humanos, né? Aqui Animal Research, beleza, mas Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, Urologia, Medicações Psiquiátricas, Jornal de Neurociência e Psiquiatria, Frontiers in Pharmacology, tudo de revistas humanas. E os veterinários usando. Quando eu falo para vocês que a gente pode sim estudar e utilizar artigos e livros de neurociência, de psicofarmacologia, porque, via de regra, vai ter sido estudado em rato. Essas coisas. Muito pouco em humano. Em humano já é a parte avançada, que é estudo clínico, mas a farmacocinética, a farmacodinâmica, né? Dose tóxica, tempo de meia-vida, essas coisas, em animais de laboratório. E aí a gente pode inferir isso para outra espécie. E, eventualmente, vão haver exceções. De maneira geral, o que funciona num rato vai funcionar num gato. E vai funcionar num cachorro. Assim como funciona num ser humano. As exceções vão ser muito mais raras do que o ser igual, tá? Então, também é algo para a gente criar como hábito, inclusive aqui no clube, a gente trazer artigos que não sejam diretamente de revistas veterinárias, tá? Então, vejam isso também.
E usem esses artigos como fonte de consulta. Então, quando você está lendo lá sobre uma droga, um comentário do autor lá, e ele marcou, por exemplo, 39, 40 como referência, você vai aqui, nossa, esse aqui eu vou ler, porque, isso, ó, mirtazapina em rato. E tem informação que os veterinários de felinos estão usando para a gente, na prática, né? Aqui, ó, mirtazapina em cachorro. Life Sciences também não é de veterinária, é de seres humanos. Clinical Pharmacology Therapeutics deve ser, também de seres humanos, né? Então, nós também podemos fazer isso quando a gente quer uma droga nova, começar a usar nos nossos pacientes, sem ser aleatório do além. Não, nós vamos pegar os trabalhos que já tem em rato, em cachorro, em ser humano, e vamos começar a testar nos nossos pacientes. Não testar no sentido pejorativo, de experimentar, mas no sentido clínico, né? Cara, já tentei essa e essa não tá funcionando. Ou o gato já vem encaminhado de outro psiquiatra que já tentou 3 medicamentos, nada parece que funciona nessa criatura. Vamos tentar um troço diferente que a gente ainda não tentou, né? Essa semana mesmo. Eu tirei todos os medicamentos de uma paciente, é cachorra, mas uma pacientinha minha que eu quero dar alta e não dou alta, e dou alta e não dou alta, ela tem um medo bizarro, assim. Eu peguei ela filhote já. Eu já usei 4 medicações diferentes. Ela melhora no início, aí ela melhora até um ponto. Fica um tempo, a gente tira o medicamento, ela não piora, ela continua igual, mas ela parece que podia sempre melhorar mais. Aí, essa vez, não. Agora ela tava com a pregabalina, aí eu tirei, ela tá igual. Falei, meu Deus, o que mais que eu vou tentar nessa criatura? Agora você tem que sentar e estudar, tem que ter uma outra ideia, vou ter que tentar uma coisa agora mais fora da caixinha. Porque os basicão de sempre, nela eu já usei e parece que não foi tão eficaz como para a maioria, né? Então, isso algumas coisas que eu pontuei. Lari, você que leu o artigo e fez, inclusive, o questionário. O que você achou? Vamos pegar aqui, ó, aprendizado aplicável, né? Você colocou aqui, foi bom para rever a questão das associações e quais cuidados tomar com as associações. Então, veja, para ti, esse artigo foi especialmente útil na questão de associações medicamentosas, é isso? Isso, Lari, porque eu já tinha lido ele antes, né? Mas para mim me ajudou, apesar que assim eu achei um pouco estranho, porque ele fala para não associar, por exemplo, os recaptadores de serotonina com os antidepressivos. E eu faço isso direto. Eu vivo associando sertralina ou fluoxetina com clomipramina, e graças a Deus uso aquelas doses, né? Sempre começando da menor tal, nunca tive problema. Já precisei chegar na dose máxima das 2, inclusive, mas não teve nenhum efeito colateral, assim, foi bem tranquilo. Aí eu até fiquei assim, nossa, será que eu estou fazendo uma coisa muito errada? Mas, não tá, porque em outros lugares existe essa sugestão de associação. Em muitos lugares, vocês vão encontrar essa recomendação de não associar. Essa é uma recomendação que vem muito da psiquiatria humana, porque tanto os antidepressivos tricíclicos quanto os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são os 2 mais serotonérgicos que existem. E na medicina humana existem vários tipos usados frequentemente, e existem na medicina humana vários outros psicofármacos usados frequentemente. Qual que é a limitação aqui na veterinária? Que agora está mudando, mas que por muito tempo. A gente basicamente tinha 1 ou 2 inibidores seletivos da recaptação da serotonina e 1 ou 2 antidepressivos tricíclicos, e meio que era isso. Então, ou tu associava isso, ou tu associava isso. Porque é pior, e daí realmente contraindicado, associar 2 inibidores seletivos, ou 2 porque eles são realmente iguais, né, ou semelhantes. Então, na medicina humana não tem necessidade, e a ideia é pegar o cérebro por outras vias, por outros neurotransmissores. À medida que na veterinária a gente está aumentando a lista, a nossa farmacopeia, cada vez menos a gente vai precisar fazer essa combinação e buscar combinar ou o tricíclico ou o inibidor com outras drogas, para mexer mais em outros neurotransmissores que potencializem os efeitos que a gente quer.
Então, na medicina humana, tanto que eu contei até para vocês uma paciente minha, uma cliente que era psiquiatra de criança, e quando eu fui associar, ela ficou indignada e ela não voltou mais no consultório. Ela desapareceu, assim. Porque na psiquiatria de criança, ela falou, não tinha. Faz alguns anos já, e era cachorro, e uma cachorra extremamente agitada, e já tinha usado GABA, não fazia nem cócegas, dela estava com sertralina, eu falei que eu ia associar clomipramina. E ela achou um absurdo. Inclusive, eu mostrei, eu estava até com o livro no consultório, era consultório, eu mostrei no livro, né? O autor indicando, eu falei, isso é comum na literatura veterinária. Ela, nossa, mas é muito absurdo, porque na medicina é muito, muito, muito contraindicado. Eu falei, pois é, mas é que a gente está mais atrás. Enfim, então tem isso também. Por isso que é tão legal fazer aquela tabela dos remédios. Vocês vão pegar na tabela o livro A falando uma coisa, o livro B falando outra do remédio. Escreve as duas coisas na tabela, inclusive essas coisas contraditórias. E daí, eu faço o quê, Larissa? Você chega às suas próprias conclusões médicas. Quem que leu o artigo e teve como um aprendizado aplicável algo diferente disso daqui? E outra coisa que pensou, nossa, isso aqui realmente eu vou começar a fazer. Bom, a Júnia até comentou, né, que foi a inspiração da planilha, e se arriscar, digamos assim, se estimular a ir para drogas novas. Quem mais teve algum aprendizado diferente? Também. A questão da mirtazapina, né, que fala ali da mirtazapina. É muito utilizado para a questão de apetite, né? Abrir o apetite e tal. Eu fiquei meio confusa na questão, tipo assim, beleza, porque a vida inteira eu só usei a mirtazapina para a questão de abrir o apetite, né? Tem, por exemplo, vocês já usaram para alguma outra coisa? E como é que ficou a questão do apetite? Que eu fiquei com receio, porque eu falei, gente, ela abre o apetite, aí eu vou usar ela, aí o gato começa a ter muita vontade de comer, sabe? Tipo, Então, Lari, quer falar? Pode falar, depois eu falo. Ju, vou até tirar tua dúvida, porque eu cheguei a usar mirtazepina para mim. E meu, eu cheguei E da Larica mesmo, Lari? Então, graças a Deus eu não senti fome, porque eu já engordei muito por conta das medicações que eu tomo. Mas, assim, meu psiquiatra me passou, né? E quando ele me passou, é engraçado que a gente sempre conversa, né? Porque ele sabe que eu tô nessa área. Então, eu falei, meu Deus, Vitor, mas como assim, né? Aí ele falou, olha, porque na medicina humana, o efeito colateral, né? Que é a fome, não é tão comum assim. Então, na verdade, na medicina humana, a gente usa, né, para essas questões de ansiedade, que funciona bem, principalmente para relaxar. Então, na medicina humana é usado para dormir, para a pessoa dormir, entendeu? E daí pode ter esse efeito colateral que não é tão comum. E você vê que nos gatos é o contrário. Esse efeito colateral é muito forte da fome, mas não ajuda tanto nessa parte da ansiedade, né? Então, tem essa questão, assim. A Lari vai complementar agora. Isso é comum, muitas vezes isso está relacionado à dose, Júnia, e no caso da mirtazapina também é verdade. A mirtazapina que a gente usa para aumentar apetite é aquele uso bem da clínica, né? Dificilmente o psiquiatra vai pensar nisso, né? Mas na clínica se usa muito. E é uma dose relativamente alta, tanto que alguns gatos excitam. E a gente nem consegue usar como estimulante de apetite, porque, na verdade, a mirtazapina não é um estimulante de apetite. Isso é um efeito colateral que é usado em benefício do gato, né? Tem alguns medicamentos que a gente usa só pelo efeito colateral, né? Muitos sedativos são assim, né? O objetivo do remédio era outro, a gente usa em dose alta para o bicho dormir e sedar. E a mirtazapina, dependendo da dose, o efeito muda um pouco. Tem vários psicotrópicos que são assim, tá, gente? Quando tu usa, que nem corticoide, dose baixinha ele é anti-inflamatório, em dose maior ele já é imunomodulador, em dose maior usa até para câncer, sei lá, né? Então, na psicofarmacologia tem muitos medicamentos que, se tu usa doses menores, o efeito pode ser um, e em doses maiores, outro. Então, no caso da mirtazapina,
ele é, sim, um ansiolítico, que naquela dose usual clínica tende a ser estimulante de apetite, e não é fortemente ansiolítico, não melhora o sono, não melhora outras coisas. Eu uso na psiquiatria mirtazapina em doses menores. Então, por exemplo, vai comprar aquele comprimidinho veterinário lá, eu começo com 1/4 daquele comprimido. Ele é 2 miligramas, se eu não me engano, né? Então, eu começo com meio miligrama e dia sim, dia não. E eu uso principalmente para gatos que já são idosos, porque tende a ter um leve efeito de aumento de apetite, mesmo na dose menor, só que daí não é aquela larica absurda, assim. Ele come um pouquinho melhor, mas principalmente, o principal efeito dele é dar uma leve desinibida. Então, em gatos medrosos, em gatos ansiosos, tensos, eles dão uma relaxada. Os medrosos parecem ficar um pouco mais desinibidos. E ajuda muito para enjoo e vômito crônico. Onde que eu tenho muito enjoo, vômito crônico? Gato alérgico, doença intestinal inflamatória, alergia de pele, alergia à pulga. Bicho alérgico é ansioso. Não existe bicho alérgico sem ansiedade. Só existe bicho alérgico com mais ansiedade ou com menos ansiedade. Então, os casos práticos que eu mais utilizo a mirtazapina é aquele gatinho que tem um quadro de ansiedade e algum tipo de alergia, e que eventualmente vomita, e aí come mal, faz muita bola de pelo, e vomita com mais frequência, né? Bola de pelo, porque o normal não seria vomitar bola de pelo, o normal é a bola de pelo passar pelo intestino e sair no cocô, mas tem gato que tem aquele pelo diferente, os gatos de raça, gato com pelo, gato cinza, aí junta a bola de pelo e vomita, deixa enjoado, daí nos dias que vomita a bola de pelo não come direito, aí já fica mais ansioso, mais escondido. Muitas vezes essa mirtazapina, 1/4, dia sim, dia não, diminui vômito, diminui enjoo, mantém o apetite mais estável e ainda dá uma melhoradinha no humor, deixa ele mais relaxado, um pouquinho mais tranquilo. Talvez até pela diminuição do enjoo, porque o enjoo deixa a gente muito mal-humorado, o gato muito mal-humorado e tenso. Então, eu nem sei até que ponto o efeito ansiolítico da mirtazapina mesmo, ou o controle do enjoo, mas independente, pode ajudar bastante. Então, gatos ou os idosos também. Os gatinhos que já são idosos, que a gente já está tratando para outros problemas, e já está idoso, já não está lá comendo tudo aquelas coisas, e aí associa a mirtazapina. E eu começo com 1/4 de assim, dia não, e vou aumentando à medida da necessidade. E às vezes mantém uma dose um pouquinho maior, tipo uma semana, assim, uma semana faz todo dia 1/4, depois volta para dia sim, dia não. Tem gatinho que eu faço uma vez por semana 1/4. Eu vou mantendo assim, sabe? E fica mais estávelzinho. Diga, Júnior. Não, eu ia falar um trem aqui, mas eu acho que não tem nada a ver, não. Da mirtazapina, que eu ia falar para usar, vamos supor, em alopecia psicogênica, mas acho que é Sim, tem alguns casos de alopecia psicogênica que o início do problema veio de um quadro alérgico. Tem casos de alopecia psicogênica que o gato come muito pelo, porque tem gato que lambe, lambe, lambe e não engole todo aquele pelo. Né? Ele vai soltando pelo, então ele não vomita bola de pelo, ou o intestino dele consegue mandar para baixo. Tem gato que, enquanto com alopecia psicogênica, né, tá lá se lambendo, 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 começa a formar a bola de pelo e vomitar a bola de pelo. A formação da bola de pelo, imagina ter um tufão ali de pelo no estômago, isso vai dar enjoo. O estômago está carregado, aquilo causa uma irritação gástrica, aquilo ocupa um espaço grande, não cabe o mesmo tanto de ração ali, a digestão fica pesada, isso afeta a motilidade. Então, assim, o simples fato de estar juntando a bola de pelo ali pode levar a esses sintomas. E normalmente a bola de pelo, ela vai juntando, às vezes fica um mês formando, até que o gato vomita. Não tem gato que vomita a bola de pelo uma vez por mês? E daí vomita uma vez por mês, mas muito comum. 2, 3 dias antes da bola de pelo, dá umas vomitadinhas de um pouquinho de ração, assim, né? Um pouquinho de ração com uma aguinha, assim, você fala, nossa, mas é pouquinho. Aí vem aquela bola imensa, e aí às vezes fica 1, 2 dias vomitando um monte depois da bola, porque aquilo
machucou tudo, irritou tudo. Então, é uns 5 dias de sofrimento por mês, por causa daquela bola, e o mês inteiro um certo desconforto ali, daquele troço, né? Então, claro que as outras estratégias de diminuir bola de pelo, como aquelas pastas, as fibras, isso tudo tem a intenção de que o pelo saia do estômago e vá para as fezes. Isso também é super válido. Se resolveu na pastinha, ótimo. O que a gente quer é que não volte, a graminha, né? O que a gente quer é que não volte pelo esôfago. Agora, se ainda assim, eventualmente volta pelo esôfago, à medida que eu controlo esse sintoma do enjoo, a bola de pelo vai sair. É muito louco. O gato vai... Mas o que eu vejo? Esses vômitos anteriores e posteriores diminuem. Parece que vem mais fácil, mais suave, assim. Daqui a pouco, pá, tu acha no meio da sala lá uma bolota de pelo. A minha gata tem isso. A minha gata tem alergia à pulga e aquela pele... A minha gata tem aquela pele bem ruim do alérgico, sempre ressecada, escamosa, qualquer coisinha faz um otite, né? Uma pulga picou, já pipoca inteira, né? E, em média, uma vez por mês. E ela tem aquele pelo, ela é vira-lata azul, então ela tem aquele subpelo. Ela tem muito subpelo, muito. Então, junta. E para ela também funciona super bem. Então, a gente vai lá, ó. Eu vi que o cara falou que no artigo de usar mirtazapina para um troço que eu nunca usei. Volta aqui, ó, lê de novo. Por quê? O que é essa mirtazapina, que eu não me lembro direito? Alfa-2 antagonista. Tá, falou grego, vamos ver. Então, alfa-2 antagonista, ele vai se ligar no receptor pré-sináptico alfa-2, nos neurônios serotonérgicos, e inibir a liberação de serotonina. Medicações dessa classe são antagonistas disso. Então, eles vão desinibir esse bloqueio e, portanto, aumentar a liberação de serotonina. Veja, ele não vai lá na fenda recaptar, diminuir recaptação. Ele vai lá antes, no neurônio pré-sináptico, inibir um troço, antagonizar um troço que inibe a liberação da serotonina. Então, aquele neurônio vai soltar mais serotonina enquanto esse troço estiver ligado ali. E aí tem diferentes receptores, o 5-HT2A, 2C, T3, às vezes a gente tem que voltar lá o que esse receptor faz, o que esse faz, o que esse faz. Então, tem um leve efeito antihistamínico, bloqueia esses 3 receptores principalmente. Essas propriedades promovem, né, ambos um efeito ansiolítico e estimulante de apetite. Além disso, bloqueando o 5-HT3 nos neurônios centralmente, promove efeito antiemético. Então, é o antiemético que controla o enjoo e diminui os vômitos. Então, a bola de pelo uma hora tem que sair, mas aqueles vômitos antes e depois, esse medicamento consegue dar uma controlada. Então, esses são efeitos da própria ação desse medicamento. Porque antagonizando os receptores alfa-2, é isso que o remédio faz. Numa dose um pouco maior, dá mais larica ainda. E daí é o que os clínicos usam. Normalmente eles usam um comprimido inteiro, né? Às vezes 2, dependendo do tamanho do gato. Faz 2, né? Às vezes faz 3 dias seguidos. E aí o gato fica comendo igual um doido. E tá tudo bem, porque isso às vezes é muito importante em determinadas fases de determinadas doenças que deu uma hiporexia ou uma anorexia. Tu precisa uns 3 dias dar uma larica no gato para ele voltar a comer. Aí depois ele continua comendo sozinho, às vezes. Mas na psiquiatria, pensem nessas outras utilidades, né? Nesses outros usos da mirtazapina, tá? Mais uma vez, a resposta a qualquer psicofármaco é individual. Então, vai ter pacientes que parece que vai ajudar bastante, tem outros que não. Não só isso, épocas. Quando a gente tem um gato em casa, a gente consegue ver mais isso. Nosso paciente nem tanto, né? Mas quando a gente começa a ficar com o paciente muito tempo, às vezes tu tá usando um remédio e tá funcionando super, parece que ano que vem não funciona mais igual, né? Então, essa minha gatinha que é alérgica tem 16 anos já. E ela começou com os primeiros sintomas de alergia aos 4, que é o mais comum, né? Então, veja, eu tô há 12 anos tratando ela.
E mesmo as coisas, às vezes, que eu uso num momento da vida dela que funciona super bem, parece que num outro momento não tá funcionando tão bem, né? A gente vai lá e tenta uma outra coisa. O mesmo gato, o mesmo remédio, na mesma dose. Então, até isso acontece muito na medicina, né? E na psicofarmacologia também, especialmente. Então, olha que legal. Para uma pessoa, cara, esse uso da mirtazapina eu nunca tinha ouvido falar. Que massa! Agora vou começar a usar. Por isso que eu disse que essa pergunta aqui, ó, é uma que é mais comum vir muitas coisas variadas. Porque às vezes tem uma coisa naquele artigo que você nunca tinha ouvido falar. E às vezes tem coisa que a gente nem presta atenção a primeira vez que a gente lê. A terceira vez que vocês vão ler, vocês vão pensar ver uma outra coisa. Por isso que a gente tem que ter alguns artigos que são meio coringão na nossa vida, que a gente lê e relê. Não necessariamente inteiro. Esse é um tratado, eu chamo de artigo de sovaco, que era, na minha época que eu me formei, nós não tinha notebook e celular com internet, tá? Quando eu me formei, gente, celular não tinha GPS. Não tinha. Quando eu me formei, eu tinha um livro, um guia mapa de Curitiba para chegar nas casas, mapa de papel, parava no posto de gasolina e pedia ajuda para os caras quando eu estava perdida. Eu ligava para a pessoa e pedia várias instruções de como chegar na casa da pessoa, porque só com o mapa era foda, às vezes. E eu usava os livros, esse aqui, cadê? O meu principal de sovaco foi esse aqui, que eu chamava de livro de sovaco. Estava sempre no carro. Era o meu livrão de sovaco, que é o da Horowitz, de sovaco, porque eu ficava assim com ele, para cima e para baixo. Inclusive, eu entrava nas casas das pessoas, às vezes, com ele. E aí eu ficava no carro, lendo. Era esse o Landsberg Verdão, que agora é velho. Mas na época não era tão velho ainda, né? Então, agora a gente tem tudo no celular, né? No iPad, sei lá, no notebook. Então, esse é o artigo que eu considero um bom artigo de sovaco. Que tu vai olhar direto. Olhar e olhar de novo, olhar e olhar de novo. Né? Elejam um dos livros como teu livro de sovaco. Porque é mais provável você consultar com frequência um favorito do que você, cada vez que eu tiver uma dúvida, eu vou ver em qual livro tem a melhor explicação. Dá mais preguiça, porque te dá muito mais trabalho. Se tu tem um favorito, isso pode mudar de tempos em tempos, ou tu pode ir lá no teu livro favorito e falar, nossa, não tá bom isso aqui, agora eu vou pegar em outro livro essa explicação, mas ter 2 artigos, 2 livros de sovaco, tu tá sempre olhando. Porque tu não vai ler isso aqui uma vez e lembrar. Revisão, principalmente. É muita informação num lugar só. É muita informação condensada. Pensa, esses caras aqui estudam a vida inteira, tem não sei quantos pós-doc, né? Fizeram não sei quantas provas de colégio disso, colégio daquilo, deve ter ficado um tempão escrevendo isso aqui. Quer ver quantas referências tem? 57 referências. Imagine. Não é para a gente decorar isso aqui, é para a gente olhar e consultar até que fique velho. Aí eles têm que escrever outro para nós, porque uma hora isso aqui fica velho. Tipo, tá, isso aí já sei, preciso mais. Enfim. Kelly e Sandra, vocês pegaram alguma coisa diferente? Nossa, isso aqui vai ser super útil para mim. Ei, Lari, na verdade, eu via. Aí nem deu tempo de eu ler, mas aí, como eu nunca participei do clube, aí eu entrei só para não passar batido mesmo, mas eu não cheguei a ler o artigo. Eu já li ele há um tempo atrás, né? Mas aí eu não lembro de muita coisa assim. Claro, a gente não vai lembrar. Porque não coloquei no sovaco, né? Não colocou ainda no sovaco. Não coloquei ainda no sovaco. Mas aposto que agora, escutando nossas conversas, tá te dando mais vontade de ler, né? E aí depois tu vai lá e lê. E aí pega o questionário, responde por conta, né, própria. Sandra, tu também não teve tempo de ler, talvez? Sim, então, eu entrei meio de... no final das contas, eu entrei agora, né? Então, estou tentando ainda assistir as aulas que eu não tinha assistido antes. Estou tentando correr um pouco atrás de tudo aquilo, né, que eu ainda não vi. Então, não, eu ainda não li esse artigo. Na verdade, eu dei uma olhadinha, mas não cheguei a aprofundar, a chegar a olhar e ler mesmo.
Uhum. Mas, assim, eu achei também muito interessante, eu acho que sim, as ideias. Eu entrei também aqui só para dar aquela olhadinha, tentar entender como é que funciona o clube. Assim, achei muito interessante a ideia, obviamente, porque principalmente o fato de que, justamente como você disse, existem artigos bons, existem artigos ruins, e a gente nunca sabe qual é o que a gente poderia escolher, né? Então, ter essa noção em relação a isso, eu acho que é bem, bem importante. E ter também esse momento, né, de discutir sobre, também, para mim, é fantástico. Então, assim, eu acho que, por enquanto, ainda estou me adaptando, porque, como eu entrei agora, estou ainda no momento de adaptação, mas estou curtindo Ótimo. bastante. Que bom que vocês vieram de Gaiato, porque aí vocês já foram pegando mais ou menos, né, como é que a gente... E aqui é para ser uma discussão mais livre mesmo. Às vezes na aula não dá tempo para a gente ficar falando muito, né, e tal, e tem as perguntas e as respostas. Aqui a ideia é a gente viajar na maionese no bom sentido, né? A gente pegar um pedaço do artigo e dar uma escrafunchada e ver com outro olhar. A gente não vai vir aqui e... o artigo ensinou isso. Isso é para vocês fazerem em casa com a cabeça de vocês. E não ler o artigo, eu imagino que só de estar vendo aqui a discussão já está dando mais vontade de ler, né? Porque você fica mais curioso. Né? Depois vocês já vão ler, lembrando das coisas que a gente conversou aqui, e leiam outras vezes, né? Quem tem dificuldade com inglês, gente, busquem ferramentas para diminuir essa dificuldade. Seja, vou fazer um curso intensivão de inglês para ler melhor, ou vou encontrar uma IA que traduz muito bem as paradas para mim. Não sei, né? Porque isso muda a nossa vida, tá? Ler um pouco mais rápido. Ninguém precisa ser fluente em inglês. Falar é muito mais difícil do que ler. Escrever é muito mais difícil do que ler. Ler é a primeira etapa. Ler e compreender. Então, quanto mais facilidade vocês tiverem para ler inglês, mais tempo vocês ganham, né? Então, também é algo legal de vocês irem atrás, assim, para quem ainda... Porque às vezes tem gente que lê muito devagar em inglês. Daí isso também desanima. Porra, você vai pegar um artigo e vai ficar 3 dias para ler o artigo? Daí, pô, você tem que ficar 3, né? Então, também pensem nisso, assim, à medida dos anos aí de profissão, né, de vocês, tá? Porque não vai ter artigo em português. Infelizmente, tá? Muito, muito, muito raro, não vai. Cada vez mais. O artigo francês é em inglês, alemão em inglês, brasileiro em inglês. Escolheram essa língua aí e é isso, tá? Então, quanto melhor a gente compreender ou tiver uma ferramenta que resolva o nosso problema, melhor. Eu sou ruim das ferramentas, então eu ainda não sei para indicar, tipo, essa IA traduz bonitinho, nem sei se existe isso, mas deve existir, né, hoje em dia, tá? E aí, gente, para facilitar a vida, eu trouxe aqui um artigo. Na verdade, foi a Rose que me mandou esse artigo. Ela também não leu, mas ela achou e achou muito interessante. Eu também ainda não li, mas eu bati o olho, dei aquela lida no resumo e falei, nossa, massa, acho que é massa. Eu gosto dessa revista aqui, tá? Essa revista é muito boa, Applied Animal Behavior Science. Por mais que o nome é Applied Animal Behavior, quando em inglês é dito comportamento aplicado, não sei se vocês sabem disso, mas o comportamento aplicado basicamente significa bem-estar animal. Bem-estar veio da etologia aplicada, que hoje a gente usa na clínica também, né? Como se fosse assim, a etologia é estudar o comportamento do animal. Quando a gente pega um conhecimento de comportamento para melhorar a vida do animal, isso eles chamam de etologia aplicada, e é daí que veio a ciência do bem-estar animal, pegar o conhecimento de comportamento para aplicar na vida do bicho e melhorar a vida dele. Então, eu estou melhorando o bem-estar. Comportamento e bem-estar são ciências muito irmãs, né? Então, essa revista de Applied Animal Behavior traz muito sobre bem-estar, tá? Inclusive, o congresso deles é muito, assim, bem-estar e etologia básica, mas não tem muito, assim, clínica ainda, tá? E esse artigo aqui, ó, percepção humana das dicas comunicativas dos gatos. Então, comunicação humano-gato é multimodal, ou se torna multimodal. Esse é mais ou menos o título. Então, o que eles discutem aqui? Eu não li desse artigo, tá?
Não sei se ele é bom ou ruim, mas a intenção é a gente aqui no clube discutir. O que eu quero dizer? Que eu peguei esse artigo aqui e sugiro, caso alguém queira, já usar esse para o próximo, para não ter que procurar. Mas também, se vocês quiserem escolher outro, já tem algum outro que está querendo discutir no clube, tudo bem. Mas se... Então, a gente já está terminando nossa aula, nosso encontro... Não é aula, né? Eu tenho que parar de falar aula. Nosso clube de hoje, nosso encontro de hoje. Eu trouxe esse artigo porque eu também estou com vontade de ler. E se alguém quer se voluntariar para fazer a discussão do próximo clube com esse artigo. Ele é de 2024, então ele é fresquinho, né? É de uma revista boa, e o tema me parece muito interessante. Então, eles avaliam, né, como o ser humano identifica e que isso é algo múltiplo. A comunicação é complexa, né? Não é assim, a orelha é isso, lá, enfim. Então, eu acredito que seja interessante e talvez não muito ruim, ou provavelmente bom, não sei. Tá? Nada mais, nada menos do que o livro mais novo que a gente tem. É o Cavani tem, né? De psiquiatria veterinária, né? Um cara que é diplomado pelas escolas europeia e americana de veterinary behaviorism, blá, blá, blá. E daí eles ficam brigando comigo que só eu quero ir contra a maré. Porra, o cara lá dos colégios de behavior escreveu veterinary psychiatry. Então, assim, eu acho que o mundo está atendendo para esse caminho, né? Então, o Denenberg nada mais, nada menos do que o editor desse livro aqui. Então, por isso que o artigo tem tantas liberdades poéticas aqui, porque o cara, né? Então, assim, é uma referência, de fato, né? Editor sozinho, né? Ó, trabalha em Bristol. Em Bristol trabalhava o Donald Bloom, que foi o pai da etologia aplicada, né? O criador da ciência do bem-estar animal. Né? Enfim. Então, são lugares de referência, sim. Tá? Voltando aqui para a gente finalizar, quem se voluntaria para trazer o artigo para o próximo clube. O próximo clube vai ser daqui 15 dias, deixa eu ver que dia que é, o número, neste mesmo horário, neste mesmo bate-local. Então, no dia 20 de março, uma sexta-feira, das 9 às 10h30, uma de vocês tem que trazer um artigo para a gente discutir, vai passar esse artigo para todo mundo. A ideia é que nesses 15 dias todo mundo responda para si este questionário aqui, que está lá na Rubla, tá? Aí vocês respondem no Word. Eu sempre gosto que mande antes as respostas, porque daí eu posso ir projetando as respostas de todo mundo. Várias vezes a gente faz isso, vai olhando as respostas de todo mundo também, discutindo, né? E a pessoa que escolheu o artigo, trazer o artigo, vai fazer o quê? Uma breve apresentação bem resumida, nem precisa fazer PowerPoint, nada. Mas, nesse artigo, eles estudaram isso, foi mais ou menos isso, vai resumir a historinha do artigo para gente, resumido, porque a ideia não é essa, ensinar o que está no artigo, e vai apresentar as suas respostas, primeiro de todo mundo, para abrir essa discussão. É basicamente isso que o aluno, o colega da vez faz, tá? Ele pode escolher o artigo que ele quiser, manda para todo mundo, e ele abre o clube mostrando o artigo, resumindo o que tinha nele. Ou seja, essa pessoa tem que ler o artigo e fazer o questionário, né? Para trazer. E aí, cada aula uma vai fazendo. Essa é a ideia, uma pessoa vai fazendo, tá? Voluntariamente. Quando não existe adesão voluntária, aí eu uso a minha hierarquia e escolho alguém, porque senão vai ter que ser sempre eu. E essa não é a ideia de um clube, né? Claro que eu também apresento novamente, de vez em quando, tá? Mas a ideia é ir cada vez um, tá? E aí eu trouxe esse artigo como sugestão, caso alguém queira. E aí? Quero vê-la sempre por aqui. Nos vemos dia 20. Beijo. Tchau.